Então, só para revisitar novamente, boa tarde a todos, em específico aos doutores que se encontram. Eu gostaria de só começar dando um adendo. Eu tenho uma amiga que estava com uma depressão muito acentuada e, infelizmente, ela acabou de vir a óbito, então eu estou um pouco em choque ainda. E, então, eu estou me mantendo firme aqui, porque é um protocolo, eu tenho que seguir, tenho que fazer, mas eu estou bem em choque. Então, caso eu me perca na minha dicção, ela era minha sócia na questão trabalhista, então vou tentar ser o mais profissional e assertivo aqui. E a todos, previamente, eu peço desculpa, porque há uma grande chance de eu perder o meu raciocínio aqui, mas força que eu vou conseguir. Bom, o meu tema, ele fala sobre as contribuições e aplicabilidade da Lei 14.254 de 2021 para indivíduos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Resumidamente, esse tema, só vou colocar o timer aqui para eu não me perder, resumidamente, esse tema surgiu no último simpósio, falavam muito sobre TDAH, sobre dislexia, sobre os outros e mais diversos transtornos possíveis, e sempre traziam alguma coisa sobre a referida lei. No que as pessoas traziam isso, sempre ao final dos simpósios, eu vinha fazer algum questionamento, e a doutora Fátima e o doutor Diego falaram: Henrique, esse seu tema é muito relevante, por favor, leve ele para a sua orientação. E tive a dádiva, a sorte de Deus ter colocado no meu caminho a doutora Vanessa Silva Vasquez, que ela é psicóloga, então ninguém melhor para entender de funcionamento cerebral, de toda a parte cognitiva, do que uma psicóloga. E a partir disso nós fomos nos desdobrando e acabou que, então, fizemos o trabalho relacionado a... Eu estou aqui com uma atazinha que eu estou seguindo, mas eu gosto muito de dialogar na dicção, então vou meter ter aos slides, as coisas, para que eu possa ser também o mais didático possível e não fugir do que é a minha essência. Eu coloquei aqui na minha ata quem eu sou, meu nome é Roberto, prazer a todos, eu estou concluí minha graduação em empreendedorismo, e se Deus abençoar, vou fazer RH para que eu possa continuar no PICT, para realizar a questão do artigo científico. O conceito, aqui eu acabei de trazer, então, é o afunilamento, qual é a aplicabilidade dessa Lei 14.254, porque muito se fala dela, mas pouco se mostra o que ela realmente tem de aplicabilidade. E, parafraseando uma frase que a doutora Vanessa colocou, que ela foi cirúrgica no que ela colocou, o meu trabalho fala sobre direito fundamental. Isso é empreendedorismo, isso é individualidade de cada um vinculado ao Estado. Então, esse tema está totalmente relacionado à minha área, que é a área da administração, mas, ao mesmo tempo, é a administração vinculada à educação, como tudo que nos permeia é educação, é método, é fundamental informação. O transtorno de déficit de atenção, só vou bater aqui o olho, mas ele surge na infância, falar o que ele é, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, surge na infância e se revela no ambiente escolar, podendo persistir a vida toda. Só um adendo, de todos os artigos que eu li, depois eu vou trazer aqui, que foram bastante, mas dois em específico, de duas mulheres, é isso que eu até coloquei aqui para ressaltar bastante, que sempre, infelizmente, pela questão, a doutora acabou de dizer todos, eu acho importante isso, da pluralidade da língua, porque sempre quando a gente ia falar, só pega o sobrenome, né? A gente falava o Silva, a Ferraz, mas foram duas mulheres, foram dissertações de mestrado, e elas foram cirúrgicas ao redigirem tudo e foram excepcionais. Então, o TDAH, ele é essa questão que ele surge na infância, mas trazendo também um pouco do que é ele, em 1980 ele foi enquadrado no DSM, mas só para dar uma floreada aqui, até no século XVIII, ele era visto muitas das vezes como eu até coloquei aqui, um transtorno de moralidade. Então, a decorrência do tempo, a filtragem das informações, a ajuda de outros profissionais, né, a ciência como norte para que as pessoas pudessem, e tendo direcionamento, a partir de 1920, já século XX, já foi se mudando esse conceito do que é o TDAH. E hoje, graças a Deus, com a decorrência do tempo, a ciência, o meio acadêmico, nós estamos tendo uma efetividade maior para entender sobre isso. A Lei 14.254, de 2021, discorre sobre o acompanhamento integral para estudantes que têm TDAH, dislexia e outros transtornos. Ao decorrer do que eu vou dizer aqui, a gente vai ver o quanto isso tem aplicabilidade. Esse é o título da lei. Mais em um país, né,
como o Brasil, que tem extensão continental, até qual ponto isso tem aplicabilidade? Porque, assim, as pessoas são as mais diversas e plurais possíveis, então, em um país tão grande quanto o nosso, é importante a gente ver até qual ponto essa lei está chegando ao início de tudo. A nossa população-alvo foi o TDAH, mas só para ressaltar, todo momento eu trouxe isso também com a doutora Vanessa, a lei, ela fala, pessoas com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia e outros transtornos. Então, assim, nós focamos no TDAH por uma questão de filtragem, afunilamento de informação, mas é uma lei que ela ampara a dislexia e outros transtornos. Então, como tudo na lei, quando você deixa em aberto, abre interpretações, mas é uma lei que, infelizmente, abre a muitas interpretações, mas ela sim está sendo muito contribuição no campo acadêmico, no campo escolar, na parte de garantias assistenciais e afins. Pode ser, Isaac, eu acho que é o Isaac que está com o slide, pode ir para o objetivo. A pergunta norteadora, investigar na literatura as contribuições da Lei 14.254 de 2021, que garante importantes direitos a pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Próximo. Isaac, se você quiser... foi. Tá com delay, desculpe, gente. A revisão, foi feita uma revisão bibliográfica qualitativa no Google Acadêmico, em língua portuguesa, entre agosto e setembro. Foi o período que eu acabei pesquisando, né, de 2023 que eu pesquisei. Os termos de busca foi TDAH, ENDS ensino superior, ENDS relatos de experiência, NOT, para a gente meio que dar um corte ali no período da Covid, a lei de 3 de novembro de 2021. O que acabou acontecendo? Só um adendo do que eu acabei colocando aqui na metodologia, no Google Acadêmico, foi uma ferramenta que eu usei, achei, tive efetividade, eu criei listas na opção Minha Biblioteca. Então, em cada pesquisa que eu ia fazendo, eu ia colocando a data que eu estava pesquisando e ia anexando lá, porque eram tantas coisas, tantas formas que fui pesquisando, como uma forma mesmo de filtragem e afunilamento de informação. O intervalo dos trabalhos selecionados foi de 2021 a 2023, porque a lei foi sancionada em 2021, não tinha aplicabilidade fazer isso antes desse período, porque ela foi sancionada em 2021. Só deixa eu ver o tempo, gente, que eu estou aqui. Tá. Obteve-se resultado de 26 artigos, e desses 26 artigos, eu peguei o que eu usei como forma de uso, né? Tudo que tivesse ali uma linguagem acadêmica direcionada principalmente à parte, né, de valorização do próximo, da pessoa no todo, mas que tivesse escrito naquela prévia que vem as palavras TDAH e a lei. Então, tudo que tivesse ali a lei, eu estava pegando ela, e isso foi uma das formas que eu mais filtrei. Chegou um momento que dos 26 artigos que tinham, eu comecei a pesquisar, vi que não tinha mais coisas, porque depois já foi direcionado para a área da saúde, coisas que não tinham nada a ver com o que eu estava buscando. Aí eu coloquei em palavras específicas, coloquei a lei, e aí foi liberado 5 e peguei mais 2 disso, totalizando 5 artigos, sendo 3 TCC, a diretriz que eu segui também, todos foram publicados em revista, 3 foram TCC e 2 foram dissertação de mestrado. Eram textos bem densos, mas foram das mulheres que eu acabei referenciando aqui, a Ferraz e a Silva, que nos deram ótimas diretrizes. Isaac, se você quiser resultado das discussões, gente, estou tentando correr aqui, desculpa. Conforme... O que eu vejo, como eu falei, para não fugir tanto do que eu sou, eu gosto muito de falar e já tenho aqui minhas coisas. O que ficou muito claro do resultado das discussões foi que as pessoas, elas têm, em específico, né, o docente e o discente, terem uma troca, verbalizar o que está acontecendo, como que aquilo vai poder ser resolvido. Parece uma coisa tão óbvia, todo mundo fala, mas as pessoas não verbalizam. Então, às vezes, o docente ter essa consciência de, olha, aluno, você está entendendo? Uma frase que eu amo de Paulo Freire, parafraseando também o Dr. Mário Sérgio Cortella, ele fala muito em falar com e não para. Então, até qual ponto aquele aluno que não está entendendo bulhufas, ele vem e fala para o docente fala, olha, doutor, né, olha, professor, olha, pessoa que está me respaldando aqui, eu não estou entendendo. Podemos fazer de um jeito que vai ser contribuição e assertividade para mim? De todos os artigos ficou muito claro, né, que o docente tem que ter protagonismo, isso, aquilo. Mas, gente, foi o que eu conversei com a doutora Vanessa. Muito lindo falar que o docente ele tem que dar
respaldo, ele tem que dar ferramentas para o aluno, mas em um país tão plural e diverso quanto o Brasil, muito lindo se falar isso, sendo que as pessoas às vezes não têm acesso ao mínimo. Então, por isso que a doutora Vanessa, ela trouxe uma consciência, estou ressaltando a consciência, que ela na posição de psicóloga, professora, e que também eu acolho essa informação, é que esses doutores, esses professores, essas pessoas do campo educacional, sabendo que em um país tão plural e diverso como o Brasil, nós às vezes não tem acesso ao mínimo, vai ser o quê? É o diálogo. É falar, olha, aluno, você não está entendendo, vamos tentar chegar em um consenso, porque às vezes essa lei é uma complementação das diretrizes educacionais, como BNCC, Base Nacional Curricular e afins. Mas, assim, na prática, às vezes o próprio professor que está em sala nem sabe o que é aquilo. Então, de novo, a gente volta da importância de se ter o diálogo. E, Isaac, se você quiser ir para o próximo resultado das discussões, eu aqui coloquei algumas ferramentas que eu achei muito efetivo, e eu, quanto uma pessoa com TDAH e dislexia, uso, que é o quê? Em média, porque, de novo, a lei abre para interpretações, porque ela é um anexo, ela é um complemento das diretrizes curriculares já existentes. Então, por exemplo, em média, viu-se que os alunos podem ter 1 hora ou 1 hora e meia, em média, a mais do que os alunos, aspas, convencionais, tá? E isso também é ali do diálogo. Juridicamente, exige-se o relatório, o laudo, mas, aí, de novo, diálogo entre professor e aluno, em média, os professores, doutores, diretores, eles estão dando 1 hora e meia a mais para prova, para uma atividade, sentar-se na primeira fileira, isso é uma coisa muito esclarecedora de tudo que eu li, para que a pessoa tenha mais efetividade no estudo, consiga filtrar melhor a informação, a questão de audição também, uma série de variáveis, então sentar na primeira fileira, fontes de texto específica e cores pontuais para que seja feito um contraste e aquela leitura torne-se mais fluida. Eu até vou deixar ao final, quem quiser depois, eu demoro um pouco para responder, mas pede no e-mail que eu envio quais são essas fontes, porque limite de caracteres não ia dar para caber aqui. Então, existem fontes de texto que, nesse artigo científico que nós lemos, elas têm mais efetividades. Então, é aquilo, a todo momento eu estou falando aqui das ferramentas, mas é uma testagem, a pessoa vai testando e ela vai validando que dá certo ou não. E ficou muito claro também que não adianta o professor vir com coisas muito vanguardistas, querer aplicar coisas difíceis, que a pessoa com TDAH, com dislexia, com outro transtorno, ela não vai ter essa efetividade, ela não vai conseguir ser aquela pessoa, nossa, brilhar em vida. Então, assim, não pode ser nem tão simples, nem tão difícil. Fica ali no meio termo, que vai estar respaldando todo mundo. Conclusão, Isaac, em suma, né, em conclusão, é que as pessoas vão passar por searas, né, métodos, coisas, e a partir disso, desse afunilamento, dessa vivência, dessa testagem, o que vai ter aplicabilidade na vida daquele aluno, daquele discente, né, daquela pessoa envolvida. Aqui a gente está falando do meio educacional, mas a pessoa que tem transtorno, o transtorno está presente na vida dela em todos os setores. Então, assim, seja no curso técnico, seja no Fundamental 1, Fundamental 2, graduação diferente, quais são as ferramentas que aquela pessoa que está conduzindo, né, que está ali na posição de ser um condutor, vai ser contribuição ou até mesmo retrocesso. De novo, não estamos falando aqui que o doutor, o professor, ele sempre vai ter que ter esse protagonismo maravilhoso, porque às vezes a pessoa não tem acesso ao mínimo. Mas, de novo, o diálogo como contribuição para que, às vezes, o mínimo seja verbalizado. É importante ressaltar a formação continuada dos docentes, de novo, né? Em um país como o Brasil, é muito importante a gente... Mas, assim, vamos trabalhar com realidade. Então, às vezes, é o mínimo. É um leitor de um livro, é ver uma videoaula. Então, assim, também o docente assumir esse protagonismo de querer buscar, de querer melhorar, mas sabendo que em um Brasil tão plural e distinto, há variabilidades. Referências, aí, então aqui eu quero ressaltar a importância eu peguei dissertações de mestrado de 2 mulheres, porque a todo momento, como a língua neutra do Brasil traz, né, para o masculino, foram 2 mulheres, credibilizar a Mariana Ferraz e a Aline de Farias Silva. Elas foram, assim, cirúrgicas, impecáveis, gostei muito. E os agradecimentos, em específico, a todos os envolvidos, mas de forma mais específica ainda, à doutora Fátima e ao doutor Diego, por terem trazido esse método vanguardista, porque, infelizmente, no método de ensino EAD, a iniciação científica fica muito retida a quem está unicamente no presencial. Rede Cropton, Rede Cogna,
sei lá quantas faculdades estão envolvidas nisso, elas vêm com esse caráter de desmistificar e trazer essa vanguarda, essa inovação, para que quem faça um estudo, seja na casa, via computador, internet, celular e tudo mais, consiga se possibilitar perdão, que fica aparecendo as coisas que me perco, estar se possibilitando a vivenciar algo como isso. Então, eu não fui para uma instituição presencial, mas pude vivenciar isso na instituição online, EAD, isso foi uma coisa muito esclarecedora. Em específico, a tia Cris, a Urbano, foram pessoas assim excepcionais, muito didáticos, queridos. Nossa, olha, uma linearidade, um cuidado nas respostas. Também a Vanderleia, Isaac, em específico a Vanderleia, porque olha, eu, quanto TDAH, tenho demandas e ele mandava as demandas para ela, falava, não, querida, tá tudo bem. Então, ótimo, Vanderleia, você é uma darling, uma querida, obrigado por tudo. A doutora Vanessa Serva Vasques, impecável, polida, polidíssima, trouxe muitas ferramentas, método a tudo que nós precisamos, então agradeço e acredito demais, e a todos os envolvidos do PICT. E, novamente, se alguém ficou com alguma dúvida, envie no meu e-mail, eu demoro para responder, mas eu podendo eu respondo, e peço desculpa de eu ter ficado ansioso, ter fugido um pouco das pautas, é esse quem sou eu, e também tem essa variabilidade do que aconteceu hoje com a minha amiga. Previamente, muito obrigado a todos.